Essa é uma história verdadeira. Toda vez que a conto, ela atrai os olhares de todos na sala. Não sei ao certo por que não a contei antes, mas depois de refletir com um amigo, decidi que era hora de compartilhá-la. No verão de 2020, meus amigos, Alex e Violet, e eu, decidimos sair de férias nas montanhas. A febre da cabana devido à Covid nos atingiu em cheio e estávamos desesperados para viajar. Escolhemos um estado montanhoso e planejamos acampar e fazer caminhadas em vários locais diferentes. Por uma noite, achamos que seria divertido reservar uma cabana na floresta. Os pais de Violet haviam alugado uma cabana em uma torre de bombeiros uma vez e adoraram. Mas uma cabana ao lado de uma torre de bombeiros foi tudo o que conseguimos encontrar. Era barata, limpa e isolada. Empolgados por termos uma noite em que poderíamos ser tão detestáveis quanto quiséssemos, nós a reservamos. Nas semanas que antecederam a viagem, decidimos que seria uma ótima ideia usar drogas na cabana. Violet as comprou como preparação para nossa chegada, e elas estavam guardadas em sua bolsa quando saímos da garagem para chegar à cabana. Lembro-me de um nó no estômago, uma sensação dolorosa que me atormentava. Eu disse ao Alex e à Violet que não poderíamos de jeito nenhum usar drogas naquela noite. Violet ficou furiosa. Demos meia volta e começamos uma grande discussão, mas eu mantive minha posição. Eu sabia que não tínhamos que usar nada naquela noite. Finalmente, os ânimos se acalmaram e partimos. A cabana ficava a cerca de meia hora de distância da cidade mais próxima. Ela ficava no topo de uma montanha. Prendemos a respiração ao contornar a estrada esburacada que subia em espiral em direção ao topo. Não havia pontos de parada, nem outros locais de acampamento. Apenas uma estrada longa e sinuosa que nos levou à cabana no pico. Nós nos acomodamos e acendemos uma fogueira para nos aquecer. Quando o crepúsculo deu lugar à noite, ouvimos o barulho inconfundível de um motor na estrada e, em seguida, o clarão dos faróis. Um carro de passeio com 3 crianças chegou e nossos nervos se acalmaram. Eles sorriram, acenaram para nós, subiram na torre de bombeiros e foram embora. Ouvimos dizer que havia visitantes ocasionais na torre de bombeiros, mas eles foram os únicos que passaram por lá. Apagamos o fogo e fomos para dentro. Esquentamos alguns cachorros quentes até ficarem mornos, comemos rapidamente e nos sentamos em silêncio. Você não sabe o quanto é silencioso, até estar no meio do nada. É possível ouvir cada farfalhar das folhas, o sussurro do vento em seus galhos. Ficamos tão acostumados com o ruído artificial quando vivemos na cidade. Sempre há o zumbido de um ar-condicionado ou o barulho fraco do trânsito para nos concentrarmos. Aqui, o que mais se aproximava de um ruído contínuo era o som de nossa própria respiração. Nós pulávamos a cada ruído, assustados demais para falarmos uns com os outros, e finalmente eu estava farto. Abri alguns vinhos gelados, passei para Alex e Violet e coloquei um jogo de tabuleiro na mesa entre nossos beliches. Não demorou muito para que nos soltássemos e já estávamos rindo, nos divertindo como havíamos imaginado. Muito mais sóbrio do que pensávamos, mas o suficiente para que pudéssemos ignorar o barulho da floresta. Mais tarde, todos nós nos lembramos de ter ouvido ruídos ao fundo. O estalar de um galho, o ruído tênue de um motor. Nenhum de nós queria romper o ar de despreocupação entre nós, então o ignoramos. Até que uma mão humana alcançou a janela entre nós e deu 3 tapas nela. Alex ligou para a emergência, colocou o telefone no viva-voz e passou seu celular para mim. Ele pegou braseiros da lareira e os distribuiu. Violet começou a ligar para os membros da família e a se despedir. Prendi a respiração e fiquei atento a qualquer outro ruído. Quem quer que fosse, o que quer que fosse, teria nos ouvido ligar para a polícia, e agora estava tomando cuidado para fazer uma retirada silenciosa. A central chegou 20 minutos depois, o que foi uma sorte para uma chamada de emergência à 1 da manhã, e mandou seus cães vasculharem a montanha. Nada. Eles sugeriram que poderia ter sido um urso, mas eu podia ver em seus rostos que eles não acreditavam nisso nem por um segundo. Nós mal havíamos cozinhado aqueles cachorros quentes, e por que um urso iria bater na janela perto de 2 pessoas gritando, em vez de bater na janela mais próxima da panela que havíamos usado para cozinhar? Por que um urso bateria na janela como um ser humano? Por que, quando gritamos, o urso se retirou furtivamente? Eles não tinham respostas, mas tinham uma história. Enquanto corriam até nós, encontraram um carro na base da montanha, mas esse foi o único sinal de vida que viram. Lembro-me de que meu sangue gelou, mas Violet e Alex estavam exaustos demais para absorver o peso do que haviam dito, e atordoados por um novo horror. O carro de Violet, completamente empoeirado pela subida da montanha,
estava coberto de marcas de mãos. Marcas de mãos que não coincidiam com as nossas, que tocavam em lugares que não havíamos tocado. Pegamos nossas coisas aos montes e as jogamos para dentro, ansiosos para remover cada parte de nós mesmos dessa montanha. Seguimos a polícia, gratos porque cada buraco nos deixava cada vez mais longe daquela cabana miserável. Descemos em tempo recorde e nos hospedamos em um hotel decadente que cheirava a mijo de gato. Eu não conseguia dormir. O pensamento daquele carro na estrada ressoava em minha cabeça. Lembre-se, não havia mais nada naquela montanha. Era uma estrada estreita até o topo. Não havia pontos de parada, nem outros acampamentos. Havia a torre de bombeiros. Talvez um visitante tenha decidido nos assustar durante sua excursão noturna. Mas os garotos de antes, tínhamos visto seus faróis. Quem quer que tenha feito isso parou seu veículo mais adiante na estrada e caminhou o resto do caminho. Eles não queriam ser vistos. Queriam silêncio, sigilo. Quem quer que fosse não estava procurando um susto barato. Tinha planejado isso. Acho que nunca saberei o que a pessoa na montanha queria de mim. Não sei se foi uma brincadeira ou o início de uma noite de terror. Sou grato pela rapidez de Alex em ligar para a emergência. Será que nosso visitante sabia que tínhamos serviço? Certamente foi uma surpresa bem-vinda para nós. Talvez isso tenha sido um obstáculo em seu plano, o suficiente para assustá-lo antes que ele pudesse fazer as coisas ficarem feias. Na verdade, não sei se quero saber. Isso aconteceu em uma viagem há alguns anos, em uma noite no meio da semana, quando o parque costuma ser mais tranquilo. Acordei e precisei usar o banheiro por volta das 2 da manhã, então saí do trailer para ir até as estações de descanso. O local era um daqueles locais de esquina, portanto, há uma trilha bem curta na parte de trás do local, atravessando a floresta antes de chegar às luzes onde fica o banheiro. Tecnicamente, é possível dar a volta pela frente, mas achei que poderia passar por ali, como costumo fazer, para economizar tempo, pois estava cansado. Quando estou passando pelo meio da trilha, ouço um leve ruído que parece estar bem ao lado do meu ouvido. Parecia uma risada. Então, aumentei um pouco o ritmo e comecei a procurar por um guaxinim ou porco-espinho ou algo assim. Eles fazem barulhos estranhos, mas não consegui ver nada nem ouvir nenhum galho estalando, o que achei estranho. Tampouco havia sinal de alguém lá fora. Assim que esse último pensamento passou pela minha cabeça, juro até hoje que ouvi algo mais profundo na floresta com uma voz feminina dizendo: "Olá?" Dizer que dei um pulo é dizer pouco. Corri a toda velocidade em direção às luzes, tropecei em um tronco e rasguei a perna da calça e a canela. Consegui chegar vivo aos banheiros, sentindo-me dolorido e meio estúpido. Assim que cheguei à estação de descanso, fiz o que tinha que fazer, e como bom biólogo que sou, não pensei que fosse algo não natural. Achei que devia ter ouvido mal um guaxinim ou algo assim. Eu realmente não acreditava no paranormal. Então, na pior das hipóteses, era uma pessoa de verdade. Não queria ser atacado por um esquisitão quando estivesse sozinho à noite, então decidi pegar o caminho mais longo de volta pela estrada aberta e pular o atalho. Quando passei pela entrada da floresta, dando uma grande distância para ser sincero, novamente, só posso dizer o que ouvi, mas juro que ouvi um sussurro que dizia: "Volte." A casa da frente é de uma vizinha e seu filho, ambos muito queridos pela minha família. Quando os pais dela faleceram, os irmãos entraram em consenso e a deixaram morando lá, visto que era o que ela queria e dadas as condições financeiras dela, por ser caçula. O tempo passou, ela casou, teve um filho, que é poucos meses mais novo que eu, e se separou alguns anos depois. Quando pequeno, nunca gostei de visitar a casa. Me sentia triste quando ia lá, sem motivo aparente para tal sensação. Meu amigo pegou o Super Nintendo emprestado do primo dele com alguns jogos que eu não tinha e queria que eu dormisse na casa dele. Eu tinha 8 anos na época e não tinha problemas em dormir fora de casa, ficando um pouco apreensivo com o convite. Porém, acabei indo mediante os incentivos que a mãe dele e a minha deram, falando que ia fazer cachorro-quente e bolo de chocolate que só ela sabia fazer. Minha mãe estava fazendo minha sacola, colocando roupas e objetos de higiene pessoal, e a vizinha fala para levar roupas de frio. Minha mãe olhou e falou: "O quê, nesse calor?" E ela respondeu que sim, pois de noite a casa ficava muito fria, sendo necessário que eles durmam de cobertor toda noite. Com tudo arrumado, atravessamos a rua e fomos para a casa dela. Um pequeno detalhe é que nunca tinha ido lá durante a noite. Ao pisar lá,
A sensação de tristeza mudou para opressão. Meu corpo falava de alguma forma que não era para eu ficar ali de jeito nenhum. Ignorando esse aspecto, chegamos lá e fomos direto para o quarto dele jogar enquanto a mãe dele foi para a cozinha fazer os nossos lanches. O imóvel em si era enorme. A casa tinha 6 quartos. Da sala tinha um corredor para os quartos. O do meu amigo era o primeiro à direita, o dela o primeiro à esquerda. E em seguida, tinha um quarto de hóspedes na direita e o quartinho de bonecas da mãe dele na esquerda. As últimas 2 portas não eram utilizadas por eles e geralmente ficavam trancadas e não possuem relevância para essa história. A mãe dele tinha o estranho hábito de colecionar umas bonecas e enfeites antigos que possuíam vestimentas apropriadas para o frio e que ficavam geralmente sentados. Lembro bem, pois meu pai vendia esses enfeites e, inclusive, ela comprou vários com ele. Ela colocava todos esses bonecos de forma elaborada em diversas prateleiras, galhos de árvores e em casinhas de isopor que ela havia feito. Por mais estranho que essa descrição seja, era realmente muito bonito, e ela se importava bastante com o local. Estávamos jogando Street Fighter 2, que na época eu não tinha, e nos divertindo, mesmo com aquele sentimento ruim que pairava no ar. Eles realmente não brincaram quando falaram que a casa era fria na noite. Enquanto lá fora certamente estava pouco abaixo de 30 graus, lá dentro eu já tinha vestido a minha blusa de frio, calças e meias. A mãe dele nos chama para comer, e a gente grita que só íamos terminar a luta. Quando me levanto, um desses bonecos estava caído próximo à porta do quarto. Peguei ele na mão e falei: "Ué, sua mãe deixou cair esse boneco aqui." E olhei para o quarto à frente. A minha visão foi do cômodo parcialmente iluminado pela luz que vinha do quarto do meu amigo, onde todos os bonecos estavam com o rosto virado para a porta. Não dei muita importância. Na minha mente de criança, meu amigo falou que, de vez em quando, eles caem, e que era para eu ir para a cozinha que ele ia guardar. Depois de comer até estourar e voltar para o quarto, dessa vez voltamos para jogar aquele Bomberman que dava para montar em animais e, passado um tempo, escuto um barulho vindo da porta do quarto. Quando olho, tinha outro boneco lá, caído. Era possível ouvir sua mãe no chuveiro, cantando inclusive. Não tinha como ser ela. Nesse momento, lembro que fiquei todo arrepiado e comecei a falar com meu amigo que não era possível um boneco cair e rolar essa distância na porta do quarto. O rosto dele era de apreensão, e fomos lá no banheiro perguntar a ela se esqueceu algum boneco no corredor ou deixou cair, e ela falou que não. Ficamos na cozinha até ela sair do banheiro, e somente isso aconteceu até a madrugada. Sou acordado devido ao frio que estava o local. É como se meu corpo não conseguisse produzir calor o suficiente mesmo com o cobertor e as roupas que estava usando, e sinto algo mexendo no meu cobertor, pequenos movimentos. Perto do meu pé, é como se algo bem leve desse passos minúsculos de um lado para outro no colchão, bem como algo que não era o travesseiro encostado na minha cabeça. Meus olhos lacrimejam só de escrever, mas me bateu um desespero na hora que a única coisa que consegui fazer foi gritar o nome do meu amigo. Ele acorda assustado, pergunta o que foi já levantando em direção ao interruptor, e eu consigo responder que tem alguma coisa no quarto. Quando a luz é acesa, realmente tinha um boneco no meu pé e outro do lado da minha cabeça. Ele vem até mim, pega os bonecos e os arremessa na parede, os quebrando. Sua mãe acordou com a barulhada e veio correndo em nossa direção. Lembro que estava chorando e falando que eles não podiam brincar comigo dessa forma, e eles falavam que não fizeram nada. Aí dei o clássico de quero ir embora, que toda criança pequena dá. A mãe falou que ia me levar se eu quisesse, mas que era para eu ir pro quarto de bonecas e tal para ver que não tinha nada, que era coisa da nossa cabeça e coincidência. No fundo ela sabia que a gente não ia fazer uma coisa dessas, mas queria mostrar que estava no controle. Como ela era a única adulta no local, acompanhamos ela que falava, "Oh, não tem nada", até que ela observou a expressão dos bonecos, que estavam meio que franzindo seus olhos pintados, com a cabeça acompanhando nossos movimentos, com movimentos bem sutis e notados por todos. Estávamos de costas para a porta do cômodo, em um breve silêncio, quando escutamos outro barulho, vindo do corredor. Ao olhar para a porta, lá estava um maldito boneco sentado. Olhei para o meu amigo, ele olhou para mim, e saímos em direção à porta da sala, correndo, desesperados. A mãe dele ficou parada e falou, "Tem alguma coisa errada acontecendo, fica aí na porta." E foi o que fizemos até ela sair do quarto e falar, "Vou te levar para casa e pedir para sua mãe para a gente dormir lá." Branca igual cera, e visivelmente com medo também. Nunca mais voltei lá. Tirando o fato do incêndio que relatarei a seguir,
O resto da história foi relatado num barzinho do nosso bairro. De vez em quando, meu amigo comentava sobre algo que aconteceu lá, até que um incêndio se iniciou nesse quartinho de bonecas, sem motivo aparente. De acordo com ele, deu para controlar, mas o quarto em si ficou todo preto e tiveram que dormir na casa dos outros irmãos durante bom tempo. Levaram o padre da paróquia localizada na rua de cima, mas ele falou que infelizmente nada podia fazer, porque o que estava ali era muito antigo e que ia comunicar aos representantes da igreja um exorcismo. A mãe dele, já sem saber o que fazer, pede ajuda em um centro espírita perto de um shopping na cidade, e vão para lá 2 pessoas na noite. Ela comentou que, ao abrir o portão, esse se fechou com força e os médiuns olharam um para o outro, meio que engolindo seco, e foram em direção à porta da sala. Essa não queria abrir, mesmo destrancada, e foi preciso danificar a parte inferior para ter acesso à casa. Ela não sabe o que aconteceu lá dentro, mas relatou que as luzes da casa ficavam oscilando, bem como acendendo e apagando freneticamente. Passados alguns minutos, eles saem de lá com um cristal na mão e falaram que o que estava ali não iria os atormentar mais. Depois disso, eles relataram que nunca mais sentiram frio nem nada estranho na casa. Morei minha infância em fazenda, e algo interessante nos moradores da zona rural, principalmente na época pré-energia elétrica, que foi o meu caso, é a forma como eles lidam com o sobrenatural. A ideia geral é não se desesperar e fingir que não viu. Uma certa cegueira consciente para não se desesperar demais. Na minha infância vi algumas paradas interessantes que não gosto muito de comentar sobre, mas uma que achei a mais interessante foi a do cachorro do vizinho. Um vizinho tinha um cachorro enorme, preto e peludo. Parecia um lobo, e como o povo era original, o nome dele era Lobo. Mas era bobão de tudo. Adorava brincar e tinha uma paciência enorme com a gente. Ele era livre, andava pelos sítios de todos os vizinhos, e era bem-vindo em todo lugar. Certo dia, cheguei em casa da escola, e meus pais tinham saído. Deixaram um bilhete para eu ficar no sítio de um amigo, e que passariam lá para me pegar quando voltassem. O cachorro estava lá, e ficamos brincando com ele até anoitecer. Anoitecer no campo, sem lua e sem energia elétrica, é um breu total. Então ficamos na área da casa, à luz de lampião, enquanto a mãe do meu amigo preparava o jantar. Não lembro exatamente quem notou primeiro, mas vimos no limiar da luz do lampião, saindo de um bambuzal próximo, o cachorro do vizinho. Lembro do medo que senti, porque ele estava diferente. Lembrando que estava escuro e ele era preto, não dava para ver claramente, mas ele parecia maior, e com uma forma não muito natural, como se as patas de trás fossem maiores que as da frente, deixando-o meio encurvado. Ele se aproximava bem lentamente, e no medo meu amigo chamou pela mãe. O lobo tá avançando na gente. No que a mãe respondeu, entrem em casa agora. Entramos correndo, e ela trancou a porta. O verdadeiro lobo estava em um canto da casa, encolhido e chorando. Quando criança, ainda bebê praticamente, minha mãe me contou que ela estava entrando no portão de casa, comigo e com minha irmã. Somos gêmeos, quando surge uma senhora bem velhinha e pede para dar uma olhada nos bebês. Minha mãe deixa a senhora ver as crianças e a mulher se surpreende por ser gêmeos e fala assim: "Nossa, que belezinha este casal de gêmeos. Pena que um deles não vai vingar, não é?" Minha mãe conta que ficou louca com a mulher, xingou ela e a mandou ela embora dali. Ela me disse que devia ser coisa normal de gente mais velha pensar isso, que talvez antigamente devia acontecer com mais frequência, um dos gêmeos vir a falecer ainda bebê, ou algo do tipo. O tempo passou e ninguém morreu. Acontece que passados alguns anos, eu devia ter uns 9 ou 10 anos na época, e já morávamos em outra casa, aliás. Acredito que era um sábado, porque eu estava no pátio de casa jogando bola sozinho, esperando o almoço ficar pronto. Era quase meio-dia. Minha mãe estava na cozinha preparando o almoço, quando a mesma velha aparece na cozinha. Já dá para imaginar o susto gigantesco que minha mãe teve, não é? Ela ficou praticamente sem reação. A velha do capeta então fala: "Não é que realmente vingaram os 2 bebês, não é? Que coisa!" E então, sem mais dizer mais nenhuma palavra, a velha sai da cozinha, pega o corredor externo que dá ao pátio, passa por mim que estava jogando bola, abre o portão da rua e vai-se embora. Minha mãe vem igual louca pra cima de mim e fala: "Por que você deixou esta mulher entrar em casa, ir falar comigo e nem avisou nada?" Eu simplesmente falei que ela não passou por mim na entrada. A questão é, para chegar à cozinha desta casa, tinha que entrar pelo portão,
passar pelo pátio, e então tinha 2 caminhos. Um pelo corredor externo e outro passando por dentro dos cômodos da casa. De qualquer forma, ela tinha que ter passado por mim na entrada, coisa que juro que não aconteceu, se não teria visto com certeza. Bom, estamos bem. Nunca mais vimos esta velha na vida, e me lembro ainda quando minha mãe me contou esta história, e o susto que teve quando reencontrou esta velha parada na cozinha de casa a encarando. Cresci em um bairro muito seguro e rico. Era raro alguém trancar o carro ou a casa, e quando alguém novo se mudava para o bairro, era apenas um instante para ser recebido de braços e portas abertas. Apesar de estar cercada pelo que poderia ser descrito como uma grande família de bairro, minha mãe era muito exigente quanto ao cumprimento das regras da casa, uma das quais era nunca sair sozinha. E ir à casa de um amigo, 3 de nós precisavam ir. Então 2 podiam voltar para casa juntos, depois de deixá-lo em casa. Era raro, mas ocasionalmente, apenas 2 de nós conseguíamos escapar de seu olhar atento e correr até a loja da esquina, a algumas quadras dali, para comprar doces ou refrigerantes. Em um dia sufocante durante o verão em que completei 9 anos, me vi em casa sozinha e inquieta. Decidi dar algumas voltas no quarteirão com a nova bicicleta de 10 marchas da minha irmã. Embora eu fosse alta para a minha idade, a bicicleta ainda era alguns centímetros grande demais para mim. Decidi que isso não importava. Subi na bicicleta e comecei a pedalar. Minha primeira volta pelo bairro ocorreu sem problemas. Os pássaros cantavam, o sol brilhava e o vento que soprava em meus cabelos enrolados era maravilhoso. Na segunda volta pelo quarteirão, passei por um carro mais velho, desconhecido, estacionado no acostamento, e o reflexo do sol no enorme arranhão na lateral chocou temporariamente minha visão com listras azuis brilhantes, que tentei furiosamente piscar. Na terceira volta, vi o carro sair do acostamento e vir em minha direção, e um pequeno nó de desconforto começou a crescer em meu estômago quando o motorista diminuiu a velocidade ao passar por mim. Considerei o fato de estar com medo de ser pego sozinha e continuei meu caminho. Aumentei a velocidade ao dobrar a esquina em direção à minha casa e decidi dar mais uma volta no quarteirão, mais rápido, para chegar antes da minha mãe em casa e evitar os problemas que eu sabia que teria se ela me pegasse sozinho. Cheguei à base da colina próxima à nossa casa com alguma velocidade e comecei a subir até o topo, diminuindo a velocidade cada vez mais à medida que me aproximava. Quando cheguei ao topo da colina, tive que parar para recuperar o fôlego, balançando a bicicleta muito alta no quadril. Enquanto me esforçava para recuperar o fôlego, os cabelos da minha nuca se eriçaram, meus braços se prenderam ao guidão e cada centímetro do meu corpo congelou. Eu havia sido pega. Eu simplesmente sabia disso. Ouvi um carro se aproximando por trás de mim e só podia ser minha mãe, mas não era. Quando o alívio deveria ter tomado conta de mim, o pavor desconhecido apenas se aprofundou, enrijecendo ainda mais meus membros congelados e imóveis. Virei-me para ver o mesmo carro velho, com o mesmo arranhão ofuscante na lateral, diminuindo a velocidade bem perto de mim. O homem parou o carro bem ao lado da minha bicicleta, no lado errado da rua, e abrindo a porta do motorista, começou a me perguntar se eu tinha visto um cachorro de rua correndo, porque o dele tinha se soltado da coleira e fugido. Fiquei paralisado. Essa pergunta clichê é aquela sobre a qual nos alertaram na escola, a que todo sequestrador supostamente usa. Decidi que se eu respondesse com firmeza e saísse de bicicleta, ele saberia que seu plano não funcionaria comigo. Além disso, ele poderia estar apenas procurando seu cachorro. Esse era o meu plano. Meu corpo apavorado traiu esse plano e um trêmulo não foi tudo o que consegui fazer. Enquanto eu me atrapalhava com os pés nos pedais dessa bicicleta grande demais, a porta do carro dele se abriu e ele saiu correndo. "Não!" eu disse novamente enquanto cambaleava para passar pela porta aberta do carro dele, sua mão roçando a parte de trás da minha camisa e batendo no meu pneu traseiro enquanto eu pedalava o mais rápido que podia os 15 metros até a próxima entrada de garagem que vi. Pedalei, com as pernas queimando, até a entrada da garagem, batendo o pneu dianteiro com tanta força no degrau da frente do meu vizinho que a roda entortou. Meu corpo foi catapultado para cima do guidão e entrei pela porta da frente do meu vizinho. "Edi! Edi! Edi, socorro!" Meu vizinho não estava em casa. Corri para a cozinha, ainda chamando na esperança de estar errado. "Edi! O que você está fazendo?" A voz de um homem atrás de mim, e eu congelei. Ouvi meu coração bater nos ouvidos. Senti o sangue bombear em minhas veias, sabendo que era isso.
Virei-me lentamente, sem saber mais o que fazer, e lá estava o filho do meu vizinho, voltando da faculdade. Desabei em lágrimas, desabafando sobre o que havia acontecido. Ele jogou a bicicleta dobrada na traseira de sua caminhonete e me levou até a esquina, para a segurança da minha casa. Minha mãe estava em casa e tinha um olhar de morte até ver meu rosto cheio de lágrimas. A polícia foi chamada. Os vizinhos foram chamados. O carro foi visto circulando freneticamente pelo quarteirão nos minutos seguintes ao nosso encontro, mas ele já havia desaparecido quando a polícia chegou. Até hoje, 20 anos depois, ainda tenho dificuldade de andar de bicicleta sozinha. Ainda sinto calafrios quando os carros diminuem a velocidade perto de mim. Ainda me pergunto se a próxima garota teve a mesma sorte que eu. Por volta de 2004 ou 2005, eu estava saindo da casa de um amigo e indo para casa. Ele morava no Lago Ariel, no condado de Wayne. Eu estava a uns 15 quilômetros de distância, então decidi pegar estradas secundárias para economizar tempo e evitar a polícia. Ao chegar a essa estrada montanhosa, vi uma van ao lado da estrada, com as portas abertas e as luzes acesas. Já passava da meia-noite e não havia ninguém na estrada. Reduzi a velocidade do meu carro, um conversível com capota que levantava e abaixava, para a primeira marcha, procurando por uma pessoa ou pessoas que pudessem estar feridas. Não há ninguém por perto e a floresta está silenciosa. A van fora da estrada não está funcionando, mas todas as luzes estão acesas e a porta do motorista está aberta. Lembro-me de ter pensado: droga, não tenho serviço de celular até o topo da montanha, preciso chamar a polícia. Então, comecei a ir em direção ao local onde eu sabia que tinha serviço de celular, talvez a uns 30 por hora no máximo. Eu sabia que essa situação era ruim, mas depois ficou pior. A não mais de 5 quilômetros de distância, o mato diminuiu na beira da estrada, de modo que se tinha uma visão melhor do que estava na mata. Vi um movimento, então soltei o acelerador, pensando que não queria atropelar um veado. Enquanto eu soltava o acelerador, este homem, encharcado de sangue fresco, saiu da linha das árvores e entrou na estrada. Ele estava tão coberto de sangue que, a princípio, não consegui perceber que era um homem. Ele tropeçou na frente do carro e acenou para que eu descesse. Eu estava em meu carro, com a capota aberta, é claro. Ele estava gritando e agarrando a minha porta. Coloquei a primeira marcha e arranquei. Mais ou menos 1 quilômetro depois, eu tinha serviço de celular e chamei a polícia. O cara estava obviamente machucado, e o fato de ele ter se agarrado à minha porta me assustou. Havia um espaço amplo na montanha onde concordei em esperar os policiais. Eles chegaram lá em menos de 10 minutos. Enquanto esperava, coloquei a capota e tranquei as portas. Um policial tomou meu depoimento e examinou meu carro com uma lanterna. O cara da floresta deixou uma mancha de sangue na minha porta. Outro policial encontrou a van, mas não conseguiu localizar o homem que saiu da floresta. Os policiais me deixaram ir para casa e disseram que ligariam se precisassem de mais alguma coisa. Em poucos dias, recebi uma ligação dizendo que a van havia sido localizada e perguntaram se eu poderia descrever o homem. Eles não o encontraram naquela noite e, até onde sei, nunca o encontraram. Aparentemente, a van foi roubada e os policiais supuseram que o cara se machucou e fugiu em pânico. Até hoje, fico atento a um homem ensanguentado correndo da floresta. Essa experiência ficou gravada em mim e é 100% verdadeira. Essa é uma das muitas histórias que meu pai me contou quando eu era pequena sobre suas aventuras pedindo carona, quando ele era alguns anos mais jovem do que a minha idade atual, 28 anos. Ele é um grande fã da banda Deadhead, e ele e um amigo chamado John o seguiram na estrada com nada além de suas músicas acústicas e algum dinheiro. Aparentemente, eles chegaram à Geórgia em um determinado momento e estavam ficando cansados, mas precisavam chegar a algumas cidades para ver os músicos no dia seguinte. Eles andaram quilômetros e tentaram pegar uma carona por horas, sem sucesso, e começaram a perder as esperanças quando uma caminhonete surrada parou e os deixou entrar. Meu pai foi na frente e John foi atrás, agradeceu e adormeceu, deixando meu pai acordado com o motorista. De acordo com ele, as coisas estavam ruins desde o início. O motorista perguntou para onde eles estavam indo e por que tinham guitarras, e perguntou se meu pai sabia tocar bem. Meu pai lhe contou sobre o Grateful Dead e como ele tocava e geralmente pegava um banjo, mas o deixava em casa. Então, o cara ficou muito assustador e disse: "Eu sempre quis matar um desses guitarristas."
Meu pai começou a se assustar nesse momento e disse que apenas riu da situação, mas tentou ser o mais imperceptível possível enquanto tentava acordar John. As coisas foram ficando cada vez mais tensas. Ele perguntou ao cara se ele se importaria de parar em um posto de gasolina e ele disse que não. Ele perguntou quanto tempo faltava para chegarem à próxima cidade, mas não houve resposta e ele acabou ficando completamente em silêncio. Depois de algumas horas dirigindo, com John acordando nesse meio tempo, o cara ficou muito estranho e perguntou se eles já tinham visto uma morte ruim. Ele começou a dirigir a caminhonete contra caixas de correio e placas de rua e, por fim, bateu em um animal selvagem enquanto ria de forma maníaca. Meu pai e John riram junto com ele, até que ele finalmente parou em um posto de gasolina, e eles puderam pegar suas coisas e ir embora. Eles acabaram perdendo o show, mas fico feliz que meu pai não era o garoto da guitarra que o cara estava procurando. Isso aconteceu há alguns anos. Eu tinha 23 anos, era casada e tinha uma enteada. Agora sou mulher, divorciada do meu ex, e não vejo mais minha enteada. Mas naquela época, eu morava com eles, minha prima, o marido dela e o filho deles. Tínhamos uma casa em um beco sem saída que levava a alguns trilhos de trem na minha cidade natal. O bairro era decente, mas tinha muitas casas próximas umas das outras, e era muito povoado por crianças. Geralmente havia brinquedos, bicicletas e skates nas calçadas e nos gramados da frente das casas. Isso incluía a nossa casa. Nós morávamos no segundo e terceiro andares da casa, enquanto a filha do nosso locador ocupava o primeiro andar. Pouco depois de nos mudarmos, 2 inquilinos se mudaram para o apartamento do porão. Um casal de meia-idade. Eles pareciam bem, mas eram estranhamente silenciosos. No início, começaram a mostrar alguns sinais de uso de drogas e a apresentar um comportamento estranho. Por exemplo, eles gritavam a plenos pulmões um com o outro por causa de coisas insignificantes, como querer uma carona para algum lugar e não querer dar a carona. Eles estavam começando a assustar nossos filhos. Eu tinha um mau pressentimento sobre o cara, John. Em nosso estado temos acesso a registros criminais. Podemos pesquisar o registro policial estadual de qualquer pessoa. Exerci esse direito e descobri que esse cara tinha uma acusação pendente de agressão contra uma criança menor de 12 anos. Agora eu estava apavorada, com medo das crianças brincando lá fora, com medo de que as crianças estivessem no mesmo local que esse cara. Coisas estranhas começaram a acontecer. Por exemplo, acordávamos de manhã e os brinquedos das crianças estavam quebrados. Não apenas quebrados, mas destruídos. Skates eram completamente quebrados ao meio, uma carroça de brinquedo estava completamente mutilada e os brinquedos eram jogados em um aterro que havia atrás de nossa casa. Todos nós tínhamos a sensação de que era ele, mas não podíamos provar. Um dia, a bagunça veio à tona. A tensão já havia começado a crescer. Estava claro que não gostávamos um do outro, mas todos eram tão passivos e agressivos em relação a tudo, até esse dia. Eu estava deixando meu ex no trabalho, enquanto minha prima ficava de olho nas crianças, enquanto elas brincavam no quintal cercado da casa do vizinho. Meu telefone tocou quando eu estava a alguns quarteirões de distância de casa. Era a minha prima. Lembro-me dela dizendo, "Acho que vamos ter um problema." Perguntei por quê, e ela disse, "O John está jogando coisas no aterro e derrubando as latas de lixo." Meu primeiro pensamento foi, aquelas coisas estão cheias, ele deve estar fazendo uma bagunça danada. E, cara, eu estava certa. Quando entrei na minha garagem, vi todos os nossos materiais recicláveis espalhados na beira da entrada. Isso fez meu sangue ferver. Saí do carro e olhei para a porta dele na lateral da casa. Eu ouvi jogar algo pela porta e nos olhamos. Assim que isso aconteceu, aproveitei a chance para confrontá-lo. Gritei para ele, "Qual é a porcaria do seu problema? Por que está jogando porcaria em todo lugar?" Ele não demorou nem um minuto. Ele literalmente começou a me atacar, dizendo, "Que diabos você vai fazer sobre isso?" Quando ele chegou perto de mim e estava prestes a colocar as mãos em mim, eu dei um soco. Dei um soco no rosto desse homem, de no mínimo 1,85 m. Não o nocauteei exatamente, mas o derrubei. Ele caiu para trás e meio que esbarrou em sua van e caiu de bunda na frente dela. Para colocar as coisas em perspectiva, tenho 1,70 m e na época eu tinha um pouco mais de peso. Então não era uma garotinha indefesa. Depois disso, ele se levantou. Vingativo. Ele deu soco após soco, após soco. Eu também. Estava começando a ficar fraca.
Meus braços pareciam um espaguete e eu não conseguia enxergar nada. Eu podia ouvir minha enteada gritando e meu primo gritando por socorro da janela do andar de cima. Limpei os olhos e, para minha surpresa, vi meu outro vizinho segurando John. Ele ainda estava tentando me atacar mesmo estando imobilizado. Eu estava sangrando muito. Não percebi na hora, mas meu nariz estava quebrado. Minha prima de 1,5 metros estava no meu quintal com uma cadeira de metal na cabeça e minha enteada foi levada para dentro com os filhos do outro vizinho. John estava gritando comigo, dizendo que meu pássaro cagava na casa dele, embora meu pássaro estivesse 3 andares acima dele e nem sequer cagasse no meu andar. Eu só gritava de volta para ele, chamando-o de louco, de babaca e dizendo que ninguém o queria aqui. Parecia um segmento de Jerry Springer e uma luta livre. Subi correndo as escadas para procurar o marido da minha prima e ele estava na janela chamando a polícia. Quando percebi que ele era inútil, voltei para a rua. John tinha ido embora. Ele fugiu. O resgate e a polícia chegaram e eu fui interrogada, depois levada para o hospital. Recebi alta logo depois e estava prestes a sair para buscar meu ex, que ainda nem sabia o que havia acontecido, mas não conseguia encontrar minhas chaves. As chaves do carro e da casa. Procuramos em todos os lugares e não conseguimos encontrá-las. Comecei a pensar que John os havia roubado antes de ir embora. Mas elas estavam com meu telefone. Por que ele não teria levado meu telefone? Liguei para a delegacia de polícia e me informaram que ele havia sido pego. Dei um tiro no escuro e perguntei se haviam encontrado minhas chaves com ele. Descrevi minhas chaves. Chaveiro verde do taco do NY Yankees, etc. Eles confirmaram que sim, ele estava com elas. Perguntaram-me se eu gostaria de apresentar queixa. É claro que eu disse sim. Havia uma ordem de não contato ativa, mas tecnicamente eles não podiam obrigá-lo a sair de casa. Isso dependia do meu locador. Meu locador os expulsou de casa, não antes que eles conseguissem incluir alguma perseguição e assédio. Meus bons vizinhos ligaram suas câmeras de segurança de frente para nossa casa. Certa manhã, a namorada dele estava na frente da casa gritando todo tipo de coisa desagradável para nós. Quando vimos a filmagem, o que não pudemos ver foi que ele estava parado bem na nossa porta. Ela era a isca, ele era o anzol. Graças a Deus não mordemos. Nós o pegamos fazendo outras coisas assustadoras, como ele arrastando-se em volta do meu carro. Sem fazer nada, apenas rastejando pelo carro como se fosse um gato ou algo assim. Coisa estranha. Eles se mudaram e tudo ficou em paz pelo resto do tempo em que estivemos lá. Ainda os vejo aqui e ali, geralmente andando e parecendo irritados. Já se passaram cerca de 10 anos desde que isso aconteceu, mas ainda me lembro das coisas com bastante clareza. Devo observar que essa história é contada do meu ponto de vista, e gostaria de ter a perspectiva da minha mãe também. Ela simplesmente não se lembra dos eventos tão bem quanto eu. Para contextualizar, eu morava em uma cidade de médio porte no sul dos Estados Unidos, onde a principal coisa a fazer na época era ir ao shopping. Claro, tínhamos cinemas e algumas pistas de boliche, mas além disso, não havia muito o que fazer na cidade. Minha mãe trabalhava em uma loja de departamentos localizada no shopping e, não tendo nada melhor para fazer, eu ia regularmente sentar na sala de descanso enquanto ela trabalhava. Isso me dava um motivo para sair de casa, e se eu quisesse, podia passear pelo shopping ou comprar algo para comer na praça de alimentação. Sinceramente, porém, eu era tímida e preferia ficar na sala de descanso jogando videogame no meu Nintendo 3DS. Em geral, os colegas de trabalho da minha mãe eram muito gentis comigo e frequentemente apareciam para me cumprimentar, ou apenas para ver como eu estava durante o tempo livre. Se eu tivesse a sorte de ir com a minha mãe nos fins de semana, geralmente conseguia convencê-la a buscar minha amiga. Na verdade, estávamos namorando, mas como éramos meninas, eu não queria que isso fosse revelado, para ir conosco. Ir ao shopping significava que eu estava livre das tarefas domésticas, e era uma maneira barata de conseguir um encontro secreto de vez em quando. Minha namorada, no entanto, nunca gostou de ficar na sala de descanso comigo. Ela sempre queria passear pelo shopping. Devo observar que ela realmente gostava de caminhar. Portanto, não era fora do comum querer fazer isso no shopping também. Eu só não gostava de caminhar tanto quanto ela, então tentava me esquivar sempre que podia. Em geral, eu conseguia convencê-la a ir até uma loja próxima e dar uma olhada ou a pegar algo na praça de alimentação em vez de caminhar, mas percebi rapidamente que ela não estava tentando realmente me fazer caminhar. Ela simplesmente não queria ficar na sala de descanso.
Minha namorada era mais perspicaz do que eu, e presumi que ela simplesmente não gostava do ambiente da sala de descanso por algum motivo. Por um tempo deixei passar, mas acabei ficando frustrada e perguntei diretamente o que realmente a estava incomodando na sala de descanso. Achei que ela fosse me dizer que era muito apertada, ou que as luzes que se apagavam aleatoriamente a deixavam desconfortável, coisas que também me incomodavam. Mas não. O que ela me disse foi que ouvia coisas no teto, como se alguém estivesse andando por lá. Eu havia aprendido com minha mãe que havia um cômodo no teto, mas não era para andar, era para manutenção. A maioria das coisas lá dentro era fiação e isolamento, mas tecnicamente alguém poderia subir lá. Então contei isso à minha namorada e disse que provavelmente era um funcionário que estava lá para consertar coisas. Ela disse que não havia problema, mas que não gostava muito daquilo e ainda preferia caminhar ou sentar-se na praça de alimentação. Eu entendia seu desconforto e queria ajudar, então concordei. Tínhamos um relacionamento muito bom no sentido da comunicação, e embora eu tenha ficado irritada, queria garantir que ela se sentisse confortável. Mais tarde naquele dia, mencionei o que minha namorada havia me dito e perguntei o que estavam consertando no teto. No entanto, minha mãe pareceu aflita e disse que não estavam consertando nada naquele dia, mas queria que eu visse algo. Minha mãe me levou para a sala de recebimento da loja de departamentos, que era apenas uma sala nos fundos, cheia de caixas e lixo aleatório que a loja colocaria à venda. O layout dessa sala, no entanto, era uma espécie de L. Uma parte do L era usada para receber, mas a outra parte era o caminho para o teto. Devo esclarecer nesta próxima parte que para entrar no teto, a loja teria de chamar a equipe de manutenção do shopping. Eles não tinham uma escada nem nada à mão para subir lá, pois seria um risco à segurança. A única coisa que essa área em particular tinha era uma escotilha que levava ao teto, só isso. Portanto, não é preciso dizer que fiquei horrorizada ao ver o que pareciam ser marcas de garras subindo pela parede até a escotilha. Ainda me lembro da aparência delas. Cortes marrons que haviam sido cavados na parede de concreto da sala de recepção. Perguntei à minha mãe se era uma pegadinha, mas ela me disse que não era a primeira vez que isso acontecia e que não tinha como saber que eu perguntaria sobre isso. De acordo com ela, essas marcas estranhas apareceram várias vezes ao longo de alguns meses. A cada vez, a loja chamava as equipes de segurança e manutenção do shopping, que limpavam a parede e depois iam até o teto para investigar. No entanto, nada resultava de suas buscas, e eles acabaram desistindo de lidar com as marcas. A única explicação que os seguranças do shopping deram foi que provavelmente se tratava de um sem-teto que havia entrado no teto por pura força de vontade e que era muito bom em se esconder durante as buscas. Depois disso, parei de ficar no shopping com minha mãe e sempre que eu queria que minha namorada viesse, encontrávamos outro lugar para ir durante o dia. Às vezes, ela ia até minha casa e assistíamos à TV ou algo assim, mas não me sentia segura em voltar para a sala de descanso depois disso. Eu sabia que nada havia acontecido até aquele momento, mas sinceramente não queria arriscar. Então, para quem quer que seja, ou o que quer que seja, que estava andando pelo teto do local de trabalho da minha mãe, espero que nunca nos encontremos. Meu amigo morava em uma cidade super rural, pequena, no interior, e eu tinha ido passar o verão com ele na casa de seus avós. Nós dois tínhamos cerca de 13 anos na época, agora temos 22, e achamos que seria uma boa ideia sair de fininho e dar uma volta pela cidade, talvez parando no parque. Quando estávamos andando por uma rua, cerca de meia hora depois de termos saído de casa, percebemos que alguém estava nos seguindo, vestindo preto e com capuz. Nós dois ficamos bastante assustados e rapidamente dobramos uma esquina antes de nos escondermos na escuridão de alguns arbustos. Depois que o cara passou por nós e esperamos mais meia hora, decidimos que deveríamos voltar para a casa dele. Então corremos para lá. Quando voltamos para dentro de casa, não conseguíamos dormir, então passamos a noite toda em claro. Na manhã seguinte, vimos no noticiário que uma mulher havia sido esfaqueada, agredida e morta exatamente na mesma estrada em que estávamos naquela noite. E não pudemos deixar de nos perguntar se o agressor era o homem que estava nos seguindo. É seguro dizer que não saímos mais às escondidas depois disso. Detalhes adicionais. Acreditamos que o homem estava nos seguindo devido a vários fatores. Primeiro, eram 3 da manhã e ele foi a única outra pessoa que vimos na área, o que é muito raro de se ver alguém tão tarde em uma cidade pequena. Em segundo lugar, ele estava vestindo preto.
calças de corrida e um capuz com o capuz levantado. Estava bem quente lá fora, já que era verão, então me pareceu estranho. Terceiro, toda vez que parávamos e olhávamos para trás, ele agia como se estivesse procurando alguma coisa, mas quando voltávamos a andar, ele fazia o mesmo. Parecia suspeito, e tivemos um mau pressentimento, então nos escondemos. Além disso, não contamos à polícia porque estávamos com medo. Também não tínhamos muitas informações para dar a eles, além do fato de que era um homem e ele estava vestido de preto. Achamos que não poderíamos ajudar em nada. Se eu fosse um adulto na época, com certeza teria relatado algo, mas eu era apenas uma criança. Eu tinha acabado de terminar meu primeiro ano de universidade e tinha aceitado um cargo de despachante de táxi na empresa de táxi do primo do meu namorado. Na primeira semana e meia, trabalhei principalmente em turnos diurnos, até que o proprietário decidiu estender o horário para 24 horas por dia, 7 dias por semana, e eu fui a funcionária sortuda que cobriria 3 ou 4 desses turnos por semana. Na semana seguinte, eu estava fazendo meu primeiro turno noturno sozinha. O motorista ficaria fora a noite toda procurando passageiros, o que significava que grande parte da noite seria só eu. Não me senti desconfortável em trabalhar sozinha em um turno como esse, pois já havia trabalhado em uma cafeteria 24 horas e estava acostumada com turnos noturnos. Também era uma quarta ou quinta-feira à noite, portanto, não havia muito movimento. A melhor parte desse trabalho era que meu chefe me deixava usar a internet para jogar videogame no meu laptop no escritório. Da mesa do computador no escritório, eu podia ver a porta da frente, uma parte da recepção e a maioria das janelas da frente, de modo que eu podia ficar de olho no que estava acontecendo do lado de fora. Além disso, a campainha acima da porta sempre me alertava sobre um novo cliente, de modo que eu não seria pega de surpresa se estivesse muito interessada em meu jogo. Nessa noite em particular, eu estava trabalhando com um motorista de táxi chamado Dave. Dave tem cerca de 1,85 m e pesa mais de 120 quilos, além de sofrer de vários problemas de saúde, um dos quais tornava todos os seus movimentos lentos e dolorosos. Definitivamente, ele não era o Sr. Fitness, nem o tipo de pessoa capaz de se defender ou defender os outros com muita facilidade. Em algum momento durante a madrugada, por volta de 1h30 a 2 da manhã, Dave recebeu uma ligação para ir buscar alguém em uma cidade a 15 minutos de distância. Ele juntou suas coisas e dirigiu noite adentro, enquanto eu fui para o escritório e continuei jogando meu videogame. Cerca de 15 minutos depois, vi algo em cima do meu laptop. Minha mente congelou. Eu podia ouvir respiração ofegante e no reflexo da janela, podia ver alguém sentado em uma das cadeiras de espera. Caminhei até a porta que conectava a sala da frente com o escritório. Dei uma olhada para a área de estar e quase me caguei de medo. Um cara com uma enorme trança atrás da cabeça tinha conseguido entrar no escritório como um ninja e agora estava sentado em uma das cadeiras com o rosto enterrado nas mãos, ofegando pesadamente. Ele estava sujo, suado e parecia ter acabado de correr uma maratona. O cabelo estranho deveria ter me alertado, mas achei aquilo mais hilário do que assustador. Alguns momentos se passaram e finalmente criei coragem para perguntar se ele precisava de um táxi. Ele não respondeu em um primeiro momento. Perguntei novamente e ele olhou para mim. Seu rosto estava arranhado e coberto de sangue pelo ferimento no topo da cabeça. Fiquei chocada e imediatamente ofereci ajuda a ele. Ele respondeu: "Estou bem, não preciso de ajuda. Só quero ir para casa." Perguntei se ele precisava de um táxi e, em caso afirmativo, para onde estava indo. Ele me disse que morava a cerca de 20 minutos de distância e que queria que Dave o levasse para casa. Depois disso, as coisas começaram a ficar estranhas. Liguei para o Dave usando o rádio para dizer que havia uma corrida no escritório e que ele queria uma condução. Ele me disse que demoraria mais 10 minutos. Fiquei com a mão no telefone o tempo todo para o caso de o cara fazer algum movimento brusco. Em vez de voltar para o escritório, decidi que era melhor ficar na frente, onde há 2 grandes janelas que facilitam a visualização do que está acontecendo dentro do escritório de táxi. Eu não achava que ele fosse uma ameaça, mas ele parecia muito irritado com alguma coisa. Então eu queria ter certeza de que se algo acontecesse comigo, as pessoas poderiam ver. Então, fui até a sala da frente, e quando me aproximei do senhor, foi aí que percebi. Ele não estava apenas sangrando da cabeça, mas também do ombro e do joelho. Perguntei novamente se ele estava bem, e me ofereci para chamar uma ambulância para ele. Péssima ideia. Você não precisa fazer isso. Ele me disse.
Não é como se eu tivesse matado ninguém, certo? Eu nunca matei ninguém. Não faça isso. Não precisa ligar para ninguém. Eu só quero ir para casa. Desculpe. Só notei que você está sangrando muito e pensei que talvez quisesse que alguém se certificasse de que você está bem. Respondi. Eu não matei ninguém. Aquele idiota deveria ter ficado de boca fechada. Ele teve o que merecia. Não deveria ter dito aquelas coisas. Mas não é como se eu tivesse matado alguém. Não precisa ligar para ninguém. Eu só quero ir para casa. Tudo bem, digo a ele, mas você está sangrando. Não é como se eu tivesse matado alguém, respondeu ele. Juro que não matei ninguém. Por favor, não chame a polícia. Não preciso da polícia. Só preciso ir para casa. Eu não matei ninguém. Silêncio por alguns minutos. Ele percebe o telefone em minha mão. Eu caí. Ele falou alto. Perdão? Eu caí. Ele repetiu. É por isso que estou sangrando. Eu caí. Não é como se eu tivesse matado alguém. Ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Ele estava ficando impaciente com o táxi e eu estava morrendo de medo. O sangue estava agora na cadeira e no chão. Eu estava com o telefone na mão e de vez em quando ele quebrava o silêncio com outra sequência de balbúcios incoerentes sobre como ele não tinha feito nada de errado porque não tinha matado ninguém e que eu não precisava chamar a polícia porque ele era um cara legal. Por fim, Dave disse pelo rádio que ele estava a 2 minutos de distância e eu respirei aliviada. Ele parou na frente, o homem entrou no carro e eles partiram. Agora eu estava preocupada com Dave e liguei para a polícia. Relatei o que aconteceu e eles seguiram o táxi até a casa do cara, onde o prenderam. Acontece que esse cara tinha fugido de um bar próximo depois de ter agredido fisicamente um cliente, até que ponto nunca descobri. Feriu-o com um objeto pontiagudo, presumo que tenha sido um canivete ou seringa. Saiu correndo, caiu e conseguiu encontrar o caminho para o escritório de táxi. Portanto, tecnicamente não, ele não matou ninguém, mas agrediu e tentou matar alguém. Também descobri que um dos outros motoristas, Steven, conhecia o cara desde o ensino médio, anos atrás. Seu nome é Duke e ele tem um histórico de violência. Ele também tem um histórico de chegar em casa bêbado e agredir a esposa de vez em quando. Se ele planejou fazer isso naquela noite, não sei dizer, mas fico feliz que o cara tenha ido parar em uma cela, que sua esposa tenha saído ilesa e que o cara que foi esfaqueado não tenha morrido. Pelo menos, presumo que ele não tenha morrido, pois ainda vejo o Duke de vez em quando andando pelas ruas com sua gloriosa trança que parece um rabo de rato, o que significa que ele não foi preso. Eu costumava trabalhar em uma cafeteria. Abrimos às 5 da manhã, mas estávamos lá às 4:30 para preparar tudo. Fechávamos às 8 da noite e saíamos às 8:30 ou 9, dependendo de quando terminávamos a limpeza. Uma noite por semana era uma sessão de limpeza geral, então saíamos mais perto das 9:30 ou 10. Em meus quase 4 anos lá, fiz minha parte na abertura e no fechamento, e sem dúvida, vi algumas pessoas bem interessantes durante todo esse tempo, especialmente na abertura. Muitos moradores de rua que, infelizmente, eram deficientes mentais ou viciados em drogas. Estávamos em uma parte da cidade que não era tão agradável como costumava ser. Certa manhã, quando eu estava abrindo, eu e meu barista de abertura, eu era o supervisor na época, éramos os únicos na loja. Eu estava na parte de trás da loja preparando alguns utensílios. Ela estava na frente preparando café e chá e assim por diante. De repente, ela começou a gritar muito. Peguei um alicate de corte e corri para a frente. Ela estava limpando um ralo no chão, perto da pia, bem ao lado da janela de entrada. Ela estava abaixada, mas quando se levantou novamente, havia um homem com o rosto encostado na janela, literalmente a centímetros de distância dela, através do vidro. Ele estava apenas olhando para ela, com um sorriso enorme e aterrorizante no rosto, encostado no vidro. Ele estava muito sujo e bagunçado, e por algum motivo, tinha um cobertor rosa enrolado nos ombros. Enquanto minha barista gritava e chorava, chocada principalmente com a rapidez com que ele havia aparecido aleatoriamente e com a proximidade que estava dela, ele começou a gargalhar como se fosse engraçado. Não sei bem porquê, mas aquilo me irritou muito. Eu não queria abrir a janela, obviamente, então disse à minha barista para ir para os fundos da loja e fiz contato visual com o cara pela janela. Fiz a maior careta que pude, apontei para a rua e gritei: "Vai embora agora!" Ele pareceu totalmente surpreso em um primeiro momento, mas depois saiu meio que cambaleando pela rua. Ele permaneceu no quarteirão por um longo tempo,
mas acabou indo embora para sempre. Fiquei de olho nele por um tempo e depois fui acalmar minha barista. Em outra ocasião, eu estava abrindo com um barista diferente. Para referência, sou uma mulher de estatura média, com 20 e poucos anos. O barista com quem eu estava abrindo é um homem de 30 e poucos anos. Quando abríamos a loja, esperávamos no estacionamento até que a outra pessoa chegasse, um barista, um supervisor, e depois íamos juntos para a loja. Cheguei antes dele. Quando ele chegou lá, estacionou a algumas vagas de distância de mim. Seu carro é preto e pequeno, por isso pode ser difícil notá-lo no escuro e a uma certa distância. Quando percebi que ele estava lá, saí do meu carro para ir ao seu encontro. Ele também saiu do carro e estava caminhando em minha direção quando, de repente, começou a gritar: "Saia de perto dela!" e a correr em minha direção muito rápido. Ouvi passos correndo atrás de mim e fiquei muito assustada. Aparentemente, alguém estava escondido atrás do meu carro, esperando que eu saísse. Eles não tinham notado que meu colega de trabalho havia aparecido e se assustaram com ele, graças a Deus, porque eu nem percebi que havia alguém lá. Algumas semanas depois, porém, quando eu estava fechando com um barista diferente, isso aconteceu novamente. O parceiro da minha barista foi buscá-la no trabalho naquela noite e estava esperando no estacionamento, pois ela chegou um pouco mais cedo. Por sorte, o parceiro da minha colega de trabalho também era policial. Ele notou que alguém estava agachado e escondido atrás do meu carro e ligou para sua esposa para que ela me contasse o que estava acontecendo. Depois foi investigar e espantou o cara. Assim que o cara ouviu, fugiu novamente. Meu barista e sua colega me acompanharam até meu carro, por segurança. Seria alguém intencionalmente me perseguindo? Resolvi não arriscar. Já estava ficando com medo e constantemente olhando por cima do meu ombro. Cansada de tanta emoção, pedi demissão no dia seguinte.